Então vamos olhar agora uma aplicação relacionada à parte de restauração de imagens. A gente já tinha visto anteriormente que na restauração o objetivo é retornar uma imagem y para uma dada entrada x, que é igual a x' mais n. E aí x é uma entrada perturbada, onde a gente perturba a entrada original, dado original, com um ruído n. E aí o objetivo é a gente tentar mapear esse ruído n, para a gente recuperar o dado, a informação x'. E a gente tem visto a U-Net, e a gente pode gerar a U-Net para gerar esses mapeamentos x, y. Então a gente tinha aquela ideia de um caminho de contração que codificava a entrada. A gente tinha um espaço intermediário, um vetor gerado lá no meio da arquitetura. E a gente tinha o caminho de expansão que tentava recuperar a informação ou tentar transformar a informação para a saída que a gente queria obter. E aí a gente tem o conjunto de treino, que é dado por xy, onde basicamente x é o meu dado modificado, a minha informação adicionada de um ruído, e o y é a minha informação original, a informação que eu quero obter. E aí dentro de restauração a gente pode gerar o dataset que a gente quer fazer inferência, porque se a gente conhece o ruído que a gente quer extrair, a gente pode adicionar nas imagens que a gente está usando para treinamento. E claro, pode ter casos que a gente não sabe qual é o ruído que a gente quer remover, ou qual ruído a gente precisa inserir para tentar remover, mas pode tentar fazer uma aproximação desse N, em que a gente treina uma arquitetura que vai tentar recuperar a informação. E basicamente a gente pode usar esse pipeline, a gente vai ter um dataset, a gente carrega o dataset, adiciona ruído para gerar os nossos pares, imagem modificada. A gente treina um modelo e avalia os resultados dado uma métrica específica. Por exemplo, a gente pode usar o PSNR. E a gente vai olhar agora um modelo que tenta resolver o problema de Super Resolution. Então, essa arquitetura aqui, ela é uma modificação da U-Net, então é RU-Net, que basicamente usa a adição de alguns blocos residuais feito na ResNet. Tem essa adição aqui, mas é uma arquitetura bem similar à U-Net. Então, a gente vai ter uma sequência de um bloco de convoluções, de forma similar à ResNet, que usa conexões residuais e faz a extração das features, vai contraindo isso, reduzindo a dimensionalidade espacial da entrada. A gente tem aqui as operações, essa seta vermelha representando a operação de max pooling. A gente vai reduzindo até chegar na nossa representação intermediária, onde a gente vai expandindo no nosso caminho de expansão para recuperar a informação e receber e recuperar a imagem de saída. E a gente tem aqui no meio os nossos skip connections, que faz essa correspondência entre os blocos do caminho de contração com o que a gente tem correspondente no caminho de expansão. E quando a gente está fazendo a expansão, a gente vai agregando, concatenando as informações. A gente tem aqui a operação de tensor stacking, que é basicamente empilhando os tensores, vai fazer uma concatenação da informação que a gente tem na camada anterior com a camada correspondente do bloco de contração. E aí, para fazer a expansão, a gente usa a operação de pixel shuffle, que basicamente vai fazer uma reordenação dos canais dos tensores.
E a gente pode perceber aqui no pipeline de treinamento que a gente tem a imagem de entrada e a gente faz um downsample da imagem de entrada, um fator de 2, pode ser qualquer fator, a gente está reduzindo as informações da entrada, pode aplicar uma operação de blur para distorcer as informações lá dentro e depois faz um upsample de novo para um fator de 2. Então a gente tem a entrada aqui, a imagem de entrada, e a gente está aplicando esse processo aqui para gerar o ruído que a gente vai utilizar para treinar o modelo. Então a gente tem uma imagem de resolução normal, a gente reduz a informação nítida, a informação visível dessa imagem aplicando ruído, e aí na saída a gente vai tentar recuperar essa imagem original, essa imagem de entrada. Aqui tem uns exemplos de como funciona o Super Resolution. Então a gente tem imagens embaçadas e a gente quer deixar essa imagem mais nítida, recuperar as informações de alta frequência que tem dentro dessa imagem, mantendo a dimensionalidade original. E a gente tem a imagem de baixa resolução, a resposta, então a imagem transformada com ruído, a gente utilizando uma interpolação, só a operação de interpolação, então a gente vê que não tem um resultado satisfatório, continua bem parecida com a imagem de baixa resolução. A gente tem utilizando a U-Net sem degradação, U-Net tradicional, então a gente vê que já melhora um pouquinho o resultado, já consegue recuperar alguma informação, e o resultado da RUNet, usando esses blocos residuais, a gente tem aqui um resultado bem interessante quando a gente quer recuperar a informação da imagem original. E aí, só para a gente entender como é que funciona a operação de Pixel Shuffle, então a operação de Pixel Shuffle é sempre essa operação que a gente vai estar utilizando para pegar o vetor de saída e levar ele para um caminho mais acima. E aí basicamente a gente vai ter um fator de upscale, a gente tem um fator de downsample, a gente vai ter o fator de upscale, e aí a gente vai receber um tensor com esse formato, x exemplos, CHW, e a ideia é que a gente faça essa transformação, a saída, o H, a gente vai dividir o C pelo fator de upscale e vai multiplicar o H e o W pelo fator de upscale. Então a gente vai reduzir a dimensionalidade dos canais enquanto a gente está expandindo a dimensionalidade espacial do nosso tensor, nosso mapa de ativação. Por exemplo, aqui, se a gente tiver um tensor, tem um exemplo, então C é 9 e o tamanho dele é 4 por 4. E aí, quando a gente fizer o Pixel Shuffle, só reordenar os valores que estão aqui dentro, e aí o tensor de saída ele vai ter um canal apenas, mais a dimensão espacial 12 por 12. E aí, para fazer a otimização, a gente usa a lógica perceptual. Então as imagens preditas, as imagens que a gente está tentando reconstruir, o chapéu, a gente vai comparar com as imagens de alta resolução, as imagens originais. E aí a gente não compara, não faz a diferença direta pixel a pixel, mas a gente compara no espaço de features. Então esse phi pode ser uma convolução, uma rede convolucional que vai extrair features, e a gente faz a diferença desse mapa de features para a imagem predita e para a imagem original, que é bem semelhante à lógica contextual que a gente viu anteriormente para o modelo anterior. E aí, utilizando o mapa de features, a gente faz essa otimização para que as características extraídas aqui dessa imagem sejam semelhantes ao que a gente tem nas características de alta resolução. Que a gente vai estar, se o modelo consegue extrair essas informações a partir
dessas convoluções, então a gente está conseguindo recuperar as informações de alto nível, as informações de alta frequência. E a gente tem essa biblioteca que já utiliza um modelo, nesse caso é o VGG, para computar a loja baseada nas features da VGG. Então o que ele vai retornar é o MSE, a diferença, né? Elevado a 2 das features do VGG, com a informação de baixa resolução e de alta resolução. E da mesma forma, se a gente não quiser usar as features, a gente pode usar direto os pixels da imagem, pode utilizar o MSE fazendo a comparação, a diferença entre a imagem original e a imagem de baixa resolução. E a gente viu que no treinamento a gente insere o ruído, então carrega a imagem com o tamanho original, faz o downsample e depois faz o upsample, e aí no final a gente tem a imagem borrada. A gente tem a imagem original aqui, resultado, e a imagem borrada com a transformação de ruído que a gente inseriu. E aqui a gente tem alguns resultados do modelo, então essa imagem de baixa resolução, a primeira fileira. Aqui a gente tem o ground truth, a imagem original, e aqui foi a imagem recuperada pelo modelo, a imagem que o modelo gerou. Então dá para ver que o resultado ele não é tão próximo do ground truth, ele não consegue recuperar muito bem para alguns exemplos, mas ele consegue melhorar aqui a entrada original que era bem borrada. E é isso devido ao treinamento que a gente usou, foi um treinamento que reduzia bastante a dimensão da imagem. Então, além da gente ter uma imagem original que a gente já reduziu com a escala em fator maior que 2, e também o número de épocas não foi tão alto para tentar otimizar essa rede, mas ainda assim a gente conseguiu um resultado melhor do que o que a gente tinha na imagem de baixa resolução que a gente passou como entrada. Vamos ver rapidamente como a gente implementa esse modelo, né? Então a gente tem aqui o esquemático, o diagrama do modelo. Basicamente a gente pode dividir essa arquitetura como os nossos blocos de contração. A gente vai ter aqui a parte intermediária e a parte de upsample, a parte de expansão. Então a gente instancia aqui as bibliotecas que a gente vai utilizar. E aí vamos começar olhando esses blocos de contração. Então a gente vê que tem um padrão. Então a gente tem um bloco de convolução. Então K é o tamanho do kernel da convolução e N é o número de canais, o número de filtros que vai vir de saída. E a gente vê que a gente tem um número X, então é 64, 64, 64, e a gente, na última convolução, a gente expande isso. Uma potência de 2, então vai para 128. Da mesma forma, a gente tem um bloco de 128 que acaba com 256. E para cada transição desses blocos, a gente tem essa conexão residual. Cada um desses blocos ele é composto por uma convolução 2D, a gente tem o bloco azul, seguido do batch normalization e a ativação ReLU. Aí a gente vai ter em seguida outra convolução e mais o batch normalization. Então isso vai ser o nosso bloco de convolução. E aí a gente pode criar uma classe, chama de DAO, nesse caso, e a gente vai ter uma convolução que recebe o número de canais de entrada e a gente especifica os canais de saída. A gente vai ter o batch normalization que vem em seguida, tá aqui, bloquinho laranja, uma ReLU, o amarelo, e outra convolução e mais um batch normalization. Então esse é o bloco que a gente tem. Então esse é o bloco
de DAO sample. E aí a saída, quando a gente for fazer o forward desse bloco, a gente vai passar pela convolução, vai passar pelo batch normalization, pela reload, pela segunda convolução, e a saída ela vai ser o resultado desse fluxo mais a entrada, que é o nosso resíduo. E aí com essa classe a gente consegue mapear todos os blocos aqui que a gente tem para esse caminho até chegar aqui. Aí aqui a gente já tem uma outra definição, que a gente chama de bottleneck. Então basicamente vai ser uma convolução seguido de um reload. E aí o forward vai ser só a convolução e o reload. E a gente vai especificar os canais de entrada e os canais de saída. A gente vai ter os blocos do caminho de volta. Então, basicamente, a gente implementa da mesma forma que a gente fez o DAO. Então a gente chama de up. E a entrada desse up, ele vai ser o pixel shuffle. Tem aqui o pixel shuffle. A gente tem um batch normalization, já inicia com batch normalization, uma convolução, uma reload, convolução, reload, outra convolução, define a convolução, seguida de duas ativações de reload. E aí no forward, a gente vai aplicar o pixel shuffle na entrada da camada anterior, no X, a gente aplica o pixel shuffle no X, e a gente vai ter uma outra entrada aqui que vem do skip connection, que é o skip. E aí a gente vai concatenar o X, a saída do pixel shuffle com a saída do skip, que a gente recebeu do skip connection. E a gente concatena em relação à dimensão 1, que é a dimensão dos canais. Então o tensor ele tem o formato número de exemplo, canais, largura, altura, largura. E aí a dimensão 1 é a dimensão que representa os canais. E aí em seguida a gente só passa por todo esse fluxo, realiza toda essa operação para a gente ter a saída. E a gente tem também um bloco final, e esse bloco final ele vai representar essa operação aqui no final, que é basicamente isso que a gente faz, mas a composição dos módulos é diferente. A gente vai ter convolução, reload, convolução, reload, mais uma convolução, e não tem o batch normalization. Então a gente vai ter especificado aqui nessa camada, convolução, reload, sem o batch normalization. E aí basicamente a gente pode montar a classe RUNet compondo esses blocos. A gente vai ter uma convolução no início, um bloco de convolução. Se a gente voltar para cá, a gente vê que tem esse bloco, que é uma convolução reload, convolução batch normalization, uma reload. A gente tem a operação do max pooling, que é a seta vermelha, que vai reduzindo a dimensão espacial. E aí a gente começa a fazer a composição dos blocos. Então a gente tem um bloco de 64, a entrada é 64, a saída é 64, outro bloco de 64, mais um bloco de 64 e mais um bloco em que a saída é 128. Então a gente tem 3 blocos de 64 e um de 128, como está especificado aqui. Então tem a saída aqui, 64, a nossa saída aqui vai ser 64, então 3 blocos de 64 e um de 128. E a gente segue montando essa arquitetura para todos esses blocos. É só a gente instanciar as nossas blocos de DAO, seguindo esse fluxo, e para cada um a gente faz um max pooling. E a gente chega no bottleneck, que a gente faz a operação, né, num bloco intermediário. Em seguida a gente só
aplica as camadas de upsample. E aí lembrando que a gente não precisa fazer as operações de inversa para aumentar a dimensionalidade, porque a gente já tem o pixel shuffle aqui dentro da classe de upsample. A gente tem no final a nossa arquitetura final, e isso é a resposta da nossa rede. E aí é só a gente enfileirar em sequência as saídas de cada módulo para a gente ter a resposta no final. E aí, um detalhe importante é que a gente tem aqui o nosso bloco que faz o downsample. Então a gente vai ter as saídas de x2, x3, x4 e x5. A gente tem o bottleneck no final. Quando a gente vai pull up, a gente recebe duas entradas. A gente recebe a entrada anterior e a entrada do skip correspondente ao que a gente tinha no caminho de contração. Então, no segundo up, a gente vai ter a entrada anterior com a entrada correspondente do caminho de contração, e assim sucessivamente até a gente chegar aqui na convolução final. E aí a gente pode instanciar o modelo, a gente passa o modelo para o dispositivo, que é a GPU, e a gente pode ver que se a gente passa uma imagem, um exemplo com 3 canais de tamanho 324 por 324, a gente printa a dimensão da saída, ela vai ser igual ao que a gente tem na entrada, porque a gente precisa fazer essa reconstrução da imagem em alta resolução, mantendo a dimensionalidade da entrada. E aí outro fator de diferença aqui que pode ter alterado o resultado da rede é que a gente utilizou o MSE-Loss simples. Então, ao invés de usar as features da VGG, a gente usou a comparação direta dos pixels da imagem. O otimizador instancia o Adam e aí carrega esses datasets que a gente tem na biblioteca Torch-Enhance, que já é específico para o problema de super-resolução. Então a gente já passa o fator aqui que a gente quer fazer o downsample, o upsample, e a gente já tem as correspondências da imagem original e a imagem com reescalada, a imagem com ruído. A gente vai ter o dataset de treino, a gente utiliza dois datasets diferentes para validação e teste. E a gente segue o fluxo padrão do PyTorch, a gente vai ter os transforms. E aí no transform do treinamento a gente vê que a gente faz um resize, a gente diminui o tamanho da entrada e depois aumenta novamente. Faz o processo de otimização, o processo de validação. Vai ter aqui a otimização do modelo, então a gente usou 100 épocas. E a gente faz a avaliação, e aí no final a gente tem os resultados de Super Resolution. Então dá para ver que ele não chega na qualidade que a gente tem no Ground Truth, mas ele já melhora bastante a informação em relação à imagem que a gente passou como entrada, a imagem de baixa resolução.